vocês, poder debater esse tema. Tem alguns temas que eu tenho falado, né, ultimamente, esse é um deles, e eu estava conversando aqui, acho que antes de todos chegarem, com o Maurício, que eu vou dar uma aula agora na JPM, em São Paulo, exatamente com o mesmo tema, só que para tumores HER2. E falando desse tema, como cirurgião que eu sou, e como talvez um aficionado pela oncologia e pelos boards, né? Eu acho que assim a discussão num tumor board, como é que vocês estão fazendo aqui, sempre com uma aula, tudo, né, certamente já provado até por estudos, né, o Michel deve saber, que mostram que a qualidade do atendimento, do tratamento é melhor. Não só a paciente que entra nos trials, mas as pacientes que são discutidas em boards, elas têm melhores desfechos, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu já dei uma testada. Vocês me falam se está tudo ok. Vocês estão vendo? Sim, Felipe. Sim? Fechar a janela aqui. Bom. Senão essa ambulância entra aí, né? São Paulo é assim, né? Tipo Nova York. Bom, então esse é um dos temas que o Maurício me pediu, né? Para eu enviar, e esse ele selecionou. Basicamente, a gente vai conversar sobre quando a cirurgia deve ser o primeiro tratamento em tumores triplo negativos. Essa não é uma resposta fácil, vocês sabem disso. Muitas vezes existe uma tendência do cirurgião querer operar, outras do oncologista querer operar. Então, assim, as discussões nesse tema sempre são muito interessantes. Então, vamos conversar um pouquinho. Eu não tenho conflito de interesse. Na história, né, nos anos que vem sendo proposto e feito a quimioterapia neoadjuvante, a gente percebe que, considerando essas 4 situações, né, um estadiamento clínico, a proposta do tratamento, a cirurgia e o estadiamento patológico, a gente sabe que a quimioterapia ou a terapia sistêmica primária, ela aumenta a taxa de cirurgia conservadora, isso é claro nos estudos. Ela aumenta o uso da técnica do linfonodo sentinela, com esses trabalhos que vêm sendo publicados, que todos conhecem. Para o oncologista é muito importante, né, uma informação prognóstica, que era uma dúvida, sempre colocada como dúvida, né, ou seja, a resposta patológica completa, ela não se beneficiava de uma melhor sobrevida. E o que a gente tem visto não é isso, né? A gente tem visto exatamente que quando você tem uma resposta patológica completa, principalmente no triplo negativo e no HER2, existe uma associação clara já com benefício em sobrevida. E o desenvolvimento de drogas também é uma questão muito interessante. Observando aqui no decorrer dos anos, fica claro aqui em 2013, entre 2013 e 2014, né, uma evolução, né, um aumento da oferta do tratamento neoadjuvante, principalmente nos tumores HER2 e nos triplo negativo. E o triplo negativo está aqui, a curvinha dele, a gente vê que realmente é uma terapia muito ofertada. Quando eu dei essa aula, eu fiz um mini quiz com vários oncologistas, alguns do Sírio, outros não. Então, quem é oncologista, tenta entender um pouquinho como é que vocês veem esse cenário. Então, o primeiro oncologista, quando que ele acha que qual que era o cutoff dele para terapia? Tem alguma coisa? Que exame? Onco 1, 2 centímetros. Então, um T2 inicial, é uma paciente frágil ou com contraindicação para antraciclina. Em relação a qual exame, tanto faz, ele usa que der a maior medida. O segundo, idade, status pós-menopausal, qual exame? Tanto faz, o que der a maior medida, em geral, ultrassom ou ressonância. O onco 3, 20 milímetros. Então, você observa, 20 aqui, 15, né, um T1C, né, e ele colocou, não, grau alto, né, 1 a 2, grau alto, invasão angiolinfática,
perineural, cair, jovem, mutação. Então, ele considerava tudo isso como um cutoff, o exame, claro, a ressonância. Eu não vou listar todos, mas vocês podem perceber, aqui ao término, que existe uma variação importante, 2 centímetros, 1 centímetro, 1,5, né? E são todos oncologistas de centros muito conhecidos por todos vocês. Para os mastos, 2 centímetros, um T2, né? Algo mais? Não. Condições clínicas para QTNEL, dúvida do estadiamento inicial, então isso é uma questão muito do cirurgião. Às vezes a gente tem a impressão que os exames estão hiperestimando esse tamanho da lesão. O realce, o nódulo pequeno, qual o exame? Ultrassom. Esse outro, um subtipo apócrino, outro menos agressivo, talvez seria um cutoff já para operar. E a ressonância como padrão. E assim por diante, a gente vê uma variação de tamanho, né? O mastologista até um pouquinho mais conservador, né, do que o oncologista, colocando aí talvez 1 centímetro como um cutoff para cirurgia, algo acima disso, na grande maioria já consideraria o tratamento neoadjuvante. Bom, a gente está falando de uma doença que corresponde a 15% do câncer de mama em todo o mundo, que todos sabem que é mais comum em pacientes mais jovens, né, com risco atribuível de 2 vezes mais para pacientes abaixo de 40, e mais comum em mulheres pretas também. Isso é uma característica do triplo negativo. O triplo negativo não é a mesma coisa. Lá para trás a gente achava, mas foi sendo demonstrado, principalmente o pessoal de laboratório, que são tumores diferentes. Existe uma variação extensa de tumores, né? Então, a gente tem, alguns têm um prognóstico ruim, né? Tumores de alto grau, os lobulares pleomórficos, os metaplásicos, o carcinoma miopitelial e o neuroendócrino. Tumores com prognóstico ruim. E os tumores com prognóstico melhor, o medular, o adenoide cístico e o metaplásico de baixo grau. Bom, quando que a QTNEL é a primeira opção para o triplo negativo? Então, a gente tem que pensar em seleção de casos iniciais. Então, a cirurgia ela não é factível. Ele pode ser um tumor pequeno, mas a paciente tem uma mama pequena. E eu quero tentar preservar, né? Tumores T2 e até mesmo T1C, né? Triplo negativo ou HER2, né? Eu posso identificar o que hoje também é o padrão na oncologia, né? Que é saber se essa paciente teve uma resposta completa ou não, e aí, de alguma forma, escalonar a adjuvância, propor uma adjuvância para esse cenário. E aqui tem uma coisa também que a gente vai conversar na discussão, que eu acho que é interessante também. Muitas vezes o oncologista ele já sabe que ele vai dar terapia sistêmica, ele vai fazer a quimioterapia. Será que não faz sentido eu fazer antes também? Então, acho que isso é uma questão importante. Bom, falando em novas drogas, talvez essa seja uma das meninas dos olhos dos oncologistas, né? A gente sabe que o ADC, né, ele veio para ficar, mas o pembrolizumab, quem está usando em paciente triplo negativo, eu tenho certeza que está tendo uma resposta incrível. Para vocês terem uma ideia, os últimos 3 casos que eu usei, eu tive resposta patológica completa, tumores avançados. Então, o Note 522, ele motivou a ASCO a fazer uma recomendação, que eles chamam de Rapid Recommendation Update, né? Falando, tem um áudio aberto, eu não estou vendo quem é, eu não sei se o pessoal consegue fechar. Bom, que nesses cenários, né, estadio 2 ou 3, né, pacientes com T1C, mas axila positiva, ou T2 a T4, axila negativa, o uso do pembrolizumab, ele se tornaria indicação precisa na neoadjuvância. Então, uma paciente com tumor pequeno, axila positiva, hoje é indicação de oferta desse protocolo. O tamanho, ele é importante, a gente sabe que é importante. Então, essa é a última AJCC, e a gente está falando dentro do cenário do T1, que é onde tem a discussão, né? Então, eu tenho um T1Mi,
Aqui, acredito que não seja. O T1A, a gente pode até discutir, o B e o C, né? Então, são os tumores que vão até 2 centímetros. Bom, dentro do T1A, T1B e T1C, aqui de uma forma visual, a gente vê aonde vale a discussão, né? Vamos ver um pouquinho do que tem de literatura. Então, quando é que a gente poderia achar que a cirurgia é a primeira opção? Então, esse estudo de 2011, né, publicado um número pequeno de pacientes, 143 pacientes com tumores menores do que 1 centímetro, que não foram tratadas com quimioadjuvante. Essas pacientes elas tiveram uma sobrevida livre de doença de quase 90% e mais de 95% de uma sobrevida livre de recaída à distância em 5 anos. Então, certamente esse tumor abaixo de 1 centímetro, por esse estudo pequeno, ele mostrou que as coisas vão bem. Aqui é um outro estudo entre T1A e B, né? Um estudo com 363 pacientes do banco de dados do NCCN-DB. Ele também sugeriu uma sobrevida livre de recaída de quase 93% sem a quimioterapia. Então, é aquele caso que o oncologista fica em dúvida. Será que eu vou dar químio? Bom, então, se ele não vai dar químio, claro que faz sentido operar. Esse já é um estudo mais recente, o estudo de 2020, a gente pode ver esse forest plot, então são todos PT1, PN0 e triplo negativo, para vocês terem uma ideia, 4.370 quase pacientes, T1A 284 e a sobrevida específica por câncer de mama como desfecho, né? Então a gente observa que nesse cenário desses tumores, né, existia um benefício para a quimioterapia, para que essa paciente fizesse a quimioterapia. Então, mostrando que aqui pode ser que a gente poderia também, eventualmente, ofertar esse tratamento prévio, mas isso certamente não é um consenso. Se a gente for juntar os guidelines, então o que basicamente eles falam? Eu pontuei o NCCN, para vocês terem uma ideia, então o PT1A não é indicado, né? O PT1A-MI considerar, aqui com o PT1B também considerar, e aí já o PT1C já é uma recomendação clara da quimioterapia, né? O holandês, o PT1A também, igual ao NCCN, não recomendado, né? O PT1B não recomendado, então aqui existe uma diferença, porque o NCCN ele descreve essa parte do acometimento axilar, então aqui, claro, vai ficar gravada, depois vocês podem olhar um pouco em detalhes, aqui está a referência do estudo, fazendo uma junção desses guidelines. Esse é um outro estudo interessante, para vocês terem uma ideia, 16 mil pacientes entre T1A e B, axila negativa, na patologia, um período de 5 anos, né? Então, a adição da químio, né, aqui embaixo azul, com a não adição, a gente pode ver a sobrevida global muito próxima. Então, realmente, esse é um cenário que o oncologista pode talvez não ofertar quimioterapia, considerando, claro, o que eles consideram, idade da paciente, o grau histológico, tem um monte de coisa, mas aqui um número expressivo, são mais de 16 mil pacientes, mostrando que as curvas estão muito próximas, né? Bom, o que diz o nosso principal guideline, que é o NCCN? Eu já mostrei aqui para vocês, então eu extraí do NCCN, né, e coloquei em highlight aqui para vocês, né, que existe um cuidado, né, quando você superestadia, né, quando você superestima o tamanho do tumor, de você pesar a mão no tratamento sistêmico, né? Então, o estadiamento, ele tem que ser muito bem feito, o estadiamento radiológico, eu sei que tem radiologista, a gente vai poder discutir, então, e eu também entendo que a ressonância talvez seja o melhor exame para estimar isso aqui. Bom, a terapia sistêmica pré-operatória, ela pode ser considerada, né, para o T1C, axila negativa, e também aí ele juntou aqui
o HER2 positivo. Então, ele não fala que deve, né? Ele fala que pode, né? E as pacientes que não são candidatas à terapia, ele também descreve aqui, paciente que tem uma doença in situ extensa, que você não sabe exatamente qual é o tamanho do tumor, isso é uma questão que a gente também, né? E aquelas pacientes que você não consegue acessar clinicamente esse tumor. Continuando no NCCN, né? Aqui T1C, axila negativa, clinicamente, triplo negativo. Então, esse é um cenário que eles já consideram, como eu tinha mostrado anteriormente. Uma discussão, que eu não sei se vocês vivem aí, na Rede Primavera certamente não, mas no estado do Sergipe, sim. O que o SUS oferta para mim? A gente tem feito essa discussão, porque a gente fica pensando em extensão da adjuvância, pensando em sequenciamento genético, eventualmente para usar as drogas, os inibidores de PARP e tudo, mas eu tenho esse sequenciamento, eu tenho a capecitabina para usar depois, eu tenho o olaparib. Eu acho que essa é uma discussão interessante que muitas vezes faz com que o cirurgião pese a mão, considerando que ele não tem disponível essas drogas e faça a cirurgia upfront. Então, de alguma forma, tentando resumir para vocês, é claro que não é uma conduta, vamos dizer assim, padrão, né? É o que eu entendi como recomendações dentro do que eu estudei, do que eu escrevi para essa aula. Então, vamos lá. Triplo negativo, axila positiva. Eu não vou nem considerar axila positiva, porque axila positiva é quimioterapia, não tenho dúvida. Então, o T1A faz sentido operar. T1B também, axila negativa, faz sentido operar. A cirurgia conservadora é possível, né? Às vezes eu posso ter um tumor ali borderline, um T2, né? É possível, eu consigo fazer uma oncoplástica, reduzir bem essa mama, não tenho essas drogas todas disponíveis, então talvez faça sentido fazer uma cirurgia upfront. Como eu já falei em vários aspectos da aula, a dúvida no tamanho, eu penso que num board é uma questão interessante. Recente, eu tive 2 casos que a gente ficou em dúvida em relação ao tamanho, optamos pela cirurgia e acertamos, né? Uma delas que tinha uma perspectiva de ser um tumor de 1,5 centímetro, né? O tumor final foi 7 milímetros, né? Então, foi interessante essa decisão. Falta de condições para o tratamento primário, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar também. E quando eu tenho um T2, mas eu não tenho essas drogas para tratar a doença residual. Isso não é um guideline, mas eu acho que é uma mensagem que eu quero trazer para vocês todos e para a gente discutir agora. Eu agradeço o convite, espero ter ajudado, não atrapalhado aí com esses conceitos que eu trouxe. Filipão, show de bola, show de bola. Você pode voltar lá, Felipe, por favor, compartilha por mim, por favor. Posso, E põe claro. a penúltima, antes do obrigado. Antes do obrigado. As suas recomendações. Eu não entendi quando você falou quando você não dispõe das medicações a nível de SUS, como é que você vê a coisa? Eu acho que um T2, né, para mim é uma indicação, tá? Hoje eu acho que um tumor de 2 centímetros, na minha visão, hoje é uma indicação formal de quimioterapia de tratamento primário, Maurício. Assim, a gente viu ali nos oncologistas, vários colocando esse talvez como um cutoff, né? Mas eu penso que essa paciente vai se beneficiar. Eu, como cirurgião, eu tenho um tempo para que ela faça o sequenciamento sem correria, e aí a gente sabe que o triplo negativo tem uma chance maior dela ter algum tipo de mutação, né, germinativa, e eu consigo definir uma cirurgia talvez mais agressiva num segundo tempo, né, mas assim, essa decisão que eu coloquei aqui, né, esse meu organograma, ele nunca
eu nunca tomo essa decisão sozinha, né? Eu sempre vou compartilhar com o oncologista, tá? Isso é uma mensagem que eu quero dar para vocês. Não, claro, eu entendi. Sempre a gente busca realmente a discussão. Mas eu entendi. Quando você não dispuser, por exemplo, da capecitabina, então para mim ainda não ficou claro. Como é que você interpreta isso? O paciente tem Não, um porque tumor lá assim, 2,2 centímetros. quando eu vou fazer o tratamento primário, né, a ideia de fazer um tratamento primário hoje não é só descalonar, tá? Não é só descalonar a cirurgia, mas é também uma paciente que não tem resposta, né, escalonar a adjuvância depois. Tudo bem? Então, faz sentido operar um tumor um pouquinho maior, né, considerando que eu não vou ter as drogas efetivas depois para poder fazer essa adjuvância estendida, então eu vou entregar a cirurgia mais rápida e a paciente vai caminhar para químio. Não sei se tá claro isso, Maurício. Eu não sei se eu entendi também a tua pergunta. Não, você respondeu exatamente agora, eu acho que de forma muito clara. Eu não sei, eu queria ouvir os oncologistas, Sim? obviamente, Você quer que eu deixe mas aqui ou não? Ou posso tirar? não, eu acho que da minha parte o resto para mim ficou claro. Eu não tinha entendido muito, foi exatamente essa parte aí. Da minha parte, se puder tirar, se quiser tirar, tira e O que. vamos nos ver, né? Eu queria ver os oncologistas, porque na verdade, hoje, e os números que a gente tem na literatura hoje de resgate, de redução de sobrevida, eu posso estar falando bobagem. Os oncologistas, pelo amor de Deus, já estou autorizando me corrigirem. Mas são números que saem em torno de 64%, 65% para 8% de mortalidade, né? Quando a gente usa naquela paciente que não teve resposta completa a capecitabina. Então, eu entendo hoje, sabe, tio, que o triplo negativo, para mim, é igual à terapia neoadjuvante. Eu tô sendo grosseiro, obviamente, né? Estou sendo Sim, grosseiro, sim. estou sendo exagerado, estou sendo radical, no sentido de chamar atenção desse número. Esse foi um dos números que mais me impressionou nos últimos tempos, sabe, Felipe? Que foi essa redução verdadeira de mortalidade. A gente está falando de mortalidade, não está falando de recidiva local. De mortalidade. Então, quando eu tenho alguma coisa, algum dado, que esse dado é básico, é um dado de dizer, tinha um tumor, era triplo negativo, eu fiz quimioterapia, teve resposta completa ou não, ponto final. Então, eu vou ter, isso tudo é fácil, isso tudo é histologia, isso tudo é quimioterapia básica de triplo negativo, enfim. E quando a gente tem esse ganho dramático, sabe, de mortalidade, hoje, de forma grosseira, radical, repito, eu vejo o triplo negativo como obrigação da gente fazer quetenel. A não ser, obviamente, eu me somo a você quando você diz, naqueles casos em que a gente não vai fazer quimioterapia, independente de eu fazer da cirurgia, mas porque é um tumor pequeno, sabe? Então, é um tumor apesar de triplo negativo, mas aquele tumor que você vai dizer, vai botar até num cálculo desse e vai dizer, essa paciente não vai se beneficiar. Então, essa paciente, sem dúvida nenhuma, era triplo negativo que somente a cirurgia vai tratar. Mas naquela que vai fazer quimioterapia, quando eu vejo um tumor de 2 centímetros, 2,2 centímetros, 2,5 centímetros, então, que é um T2, e se a gente abrir mão da capecitabina, eu não sei, para mim soa muito estranho, sabe, Felipe? Eu entendo o que você está falando, até porque a gente, a partir do momento que a gente não fizer a cirurgia e a gente ficar tentando e brigando e batalhando, e o tempo está passando, a doença está evoluindo, e depois a gente não conseguir a capecitabina, então a gente vai estar com um problemaço, pelo menos emocional, da gente, provavelmente do oncologista também, que vai estar na mão com uma paciente que ele tem um número importante e que ele não vai poder fazer nada, mas daí para eu mudar a minha conduta, eu acho tão esquisito isso, eu te juro que eu tenho dificuldade de me encaixar numa linha de raciocínio dessa. Eu queria ouvir os oncologistas, eu queria entender melhor isso aí, como vocês pensam. Sou Maurício. Bom, eu penso um pouco parecido com você também. Para mim, tumor
triplo negativo é praticamente igual a fazer quimioterapia. A gente viu pelos dados que o Felipe mostrou ali que mesmo o PT1A tem uma sobrevida livre de doença de 90% em 5 anos, ou seja, 10% dessas pacientes vai recidivar. Se a gente for ver os dados do CREATE-X, que é o dado que avalia o capecitabina adjuvante, ele reduz esse risco não nessa população específica, mas na população geral, em torno de 50%. Né? Então, a gente está salvando mais 5% dessa população. E fora que é uma doença que, quando recidiva, é tão agressiva, que a gente se sente um pouco mais seguro, podendo dar um pouco mais de quimioterapia. Confesso que, às vezes, isso deixa a gente, enquanto a gente está fazendo a quimioterapia para vocês operarem menos, a gente acaba fazendo para a gente fazer mais quimioterapia para mulher, e uma quimioterapia que não é fácil de fazer, né? Mas a sensação que eu tenho é que para essas mulheres triplo negativo, mesmo para estadios iniciais, PT1A, PT1B, a gente está dando algum grau de benefício. Eu entendo que se essa paciente conseguir uma resposta, se é uma doença sensível e a capecitabina puder atuar em alguma célula à distância, a gente consegue reduzir o risco de recidiva de doença, sim. Mas os dados são aqueles que o Felipe mostrou realmente, 2 centímetros, né? Cara, você concorda? Boa noite. Eu ia falar isso, alguma coisa em linha com o que você falou, Michel, e também acrescentar, assim, eu acho que cada vez mais no triplo negativo a gente vem caminhando para a neoadjuvância, né? Por um lado, a gente tem os dados da capecitabina, a gente testaria a biologia da doença, tem os dados da capecitabina mostrando ganho consistente de sobrevida global para aquelas pacientes que não tiverem resposta patológica completa. Agora a gente tem pembro, não exatamente para essa paciente de tumor tão inicial, mas já temos dados do pembro neoadjuvante com pembro adjuvante também. Então, se você não faz neoadjuvância, você perde o benefício de fazer pembro adjuvante. Por exemplo, às vezes você consegue testar, é uma paciente que tem um TIOS um pouco mais alto, mesmo um tumor muito inicial, essa paciente ela pode se beneficiar muito do pembro adjuvante e necessariamente hoje em dia a gente acaba tendo que fazer neo e adjuvante. E eu acho que também tem os dados de olaparib, né, que é adjuvante. Então, a gente, para o olaparib, a gente tem que ter feito alguma neoadjuvância. Então, eu acho que a gente tem vários cenários de algumas medicações aprovadas no contexto adjuvante, onde necessariamente a gente tem que ter feito alguma neoadjuvância. E eu penso em linha com você, eu fico ainda, mesmo nos tumores muito iniciais, tendem a ser uma doença mais agressiva, uma população mais jovem, uma recidiva mais, quando volta a doença, volta mesmo, né? Volta valendo, onde a gente tem uma menor quantidade de coisas, de medicações para usar. Então, eu penso mais em linha com você, assim, acho que talvez a gente esteja super tratando algumas mulheres, muitas mulheres que têm um tumor muito inicial, e é lógico, a gente sempre né, acaba talvez pesando um pouquinho a mão, mas eu fico com medo de suprimir quimioterapia numa paciente com triplo negativo, ou mesmo uma doença ainda muito inicial, sabe? Porque eu acho que se a gente acabar comendo bola, o desfecho pode ser ruim, pode ser meio... Mas eu acho que, assim, adorei a apresentação, excelente. Acho que se a gente conseguir sempre discutir esses casos em board é né, o ideal. E acho que a gente poderia, né? A gente, como o Dr. Felipe apresentou muito bem, talvez a gente pudesse realmente abrir mão da químio naqueles casos PT1A, discutir PT1B, né? Eu, particularmente, fico com um pouquinho de receio, mas eu acho que a gente tem dado, sim, para discutir e suprimir. Vocês trabalham a nível de SUS, meninas, e Michel, obviamente, para ter essa dificuldade de não termos a capecitabina de resgate? Na verdade, no privado, a gente tem muita dificuldade. Da capecitabina? Isso, alguns capecitabina no privado. Ela não está no rol da ANS, então não está na bula também para adjuvância, e alguns convênios não liberam. Na verdade, é mais fácil de conseguir pelo SUS do que no convênio. Mentira, Lu. É possível. Mas, assim, a aula foi... Na verdade, não libera, Maurício, por favor. No SUS, não libera. Eu Que trabalho louco, no SUS cara. HU. Unimed mesmo não libera. Quando tem SUS, pegar pelo SUS. A princípio, a PAC de adjuvância do SUS, se você pedir uma PAC de adjuvância para o SUS, você não pode ter feito a PAC de neoadjuvância, tá?
isso eu estou falando sendo estrito na recomendação do SUS. Obviamente que o SUS a gente consegue fazer algumas coisas extrapoladas. Eu consigo fazer capecitabina em alguns pacientes lá do HU, quando tem doença residual, mas eu não faço para todos. Entendeu? Eu faço geralmente com paciente jovem, rígido, que tem uma proposta de longa vida, mas infelizmente realmente não é a realidade do SUS ainda a capecitabina, como uma PAC. Né? Entendi. Unimed a gente não consegue, por exemplo, Maurício, fazer só judicializado. Que loucura, cara. Que loucura. Parece brincadeira, né? Quanto custa um mês de capecitabina? Eu queria ser um pouquinho provocador nos números, posso? Pode, claro, claro. Primeiro, parabenizar o Dr. Felipe pela excelente aula. Você que poderia mostrar aquele slide novo daquele estudo de sobrevida no estágio muito inicial? Felipe, o Raul, ele é oncologista clínico, tá? Claro. Tá vendo, Raul? Estou vendo os slides. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá compartilhada. Só para revisar a relevância desse tema, vendo o que o Michel e que a Ana Clara falaram, dá uma olhada assim, pessoal, entenda isso aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo do onco, principalmente a Gabriela, a Luciana, que fizeram residência no Sírio, é tudo gente aqui top, assim. Dá uma olhada a diversidade, ó, 2, 15, 10. Então, assim, você vê, a dúvida que vocês têm, ou a mão, quando ela pesa um pouco mais, ela está dentro. Todo mundo, né? Oi? A dúvida é de todo mundo, né? De todo mundo. Eu acho que tem alguns vieses, né? A gente está pensando no paciente clássico, triplo negativo, aquela paciente jovem, paciente com uma perspectiva de vida longa, mas tem aqueles pacientes triplo negativos que são mais idosos, que você até faz terapia, mas você não consegue fazer a melhor quimioterapia possível. Então, assim, eu acho que é muito selecionar cada caso, e eu acho que essas discussões multi sempre ajudam nisso, nessa seleção do paciente, porque eu recentemente tive uma paciente super rígida, mais idosa, 80 e poucos anos, e que a gente ficou muito nessa discussão, fazer NEO ou não fazer NEO. A gente acabou fazendo NEO, ela tá fazendo agora, tá indo bem, super bem, mas a gente ficou super na dúvida, assim, estadiamos, reestadiamos para ter certeza do tamanho do tumor dela, porque você fica um pouco mais inseguro quando é o tumor de menos de 2 centímetros, assim, quando não é o paciente clássico triplo negativo, né? Eu acho que aquela paciente super jovem, triplo negativo, tudo, você não discute muito. Mas quando você pega pacientes mais idosos, você fica na dúvida. Sem dúvida. Porque eu queria saber o ganho em sobrevida nesses, eu digo absoluto, nesse cenário de 5 milímetros a 10 milímetros, né? Eu imagino que deve ser por volta de uns 3 a 5%, será? Em sobrevida? Nesse estudo que está aí na tela. Você tem isso, Felipe? Eu acho que você tem um pequeno ganho, muito pequeno, né? Mas você vê, ele não entra dentro de uma... Isso aqui eu estou falando de químio adjuvante, né? Uhum. É o que a gente está falando. Então, você começa a ter um ganho. Claro, se for comparar aqui, né? Você vê um hazard rate de 1,43. Aqui está claríssimo, né? Mas esse é um estudo que vai meio contra aqueles outros anteriores que eu falei. Quer dizer, então, o T1A e o T1B, ele como a Gabriela falou, como a Luciana falou, ele é uma zona meio cinzenta mesmo, tá? É uma zona cinzenta. Trabalhos que falam que vai melhor, trabalhos que falam que não vão tão bem, que não tem tanta eficácia. E é o que está claríssimo no NCCN, né? Então, toda vez que você vê o NCCN colocar consider, né, é porque não está claro, os papers não mostram de uma forma absolutamente clara que aquele tratamento é obrigatório. Diferente do que a gente viu na ASCO, né? Com essa... Eu, pessoalmente, sou um entusiasta do tratamento sistêmico neoadjuvante no tipo negativo, porque realmente a gente vai conseguir selecionar Sim. aqueles pacientes que não vão bem.
Claro, E vão respondedor precisar de não, né? mais tratamento após o tratamento cirúrgico, né? Eu também. Claro. Eu sou super entusiasta, eu sou mais entusiasta da cirurgia. Eu como cirurgião, eu acho o máximo operar. O Frasson fala uma coisa que eu acho bacana, né? Que ele fala que a resposta patológica mais rápida que ele conhece é o bisturi, né? Você tira o tumor, aí você já tem uma resposta. Cara, isso, claro, é uma brincadeira, né? A gente sabe que a doença residual é um marcador lindo aí de benefício para essa paciente, mas é uma zona cinzenta. E se com a No triplo negativo, né, Felipe? A Desculpa. gente ganha 5% em sobrevida. Então, se a gente ganha 5% em sobrevida no tumor inicial, também tem o mesmo ganho. Eu falo numericamente. Né? Eu penso assim também. O grande problema, né, Felipe, é que se o bisturi, eu sou cirurgião também, e eu gosto da cirurgia, mas o triplo negativo, eu confesso que se meu bisturi, se a pontinha dele alcançasse aquele ninhozinho de célula que já chegou no pulmão, ou que já chegou ali no osso, sabe? Eu não tenho dúvida que eu estaria metendo bisturi em todo mundo, mas eu não tenho segurança de que meu bisturi não está tirando, realmente não está tendo a resposta completa, não é só na mama, sabe? E, infelizmente, esse que é o problema. Deixa eu provocar uma confusão aqui. Iveson. Felipe, o Iveson é um colega patologista. Iveson, eu queria te ajudar. Eu queria que você me ajudasse e ajudasse a todo mundo. Você está vendo que a gente está aqui maluco, Iveson. E com as confusões, e vocês já dão para a gente a coisa lá. É um G3 triplo negativo, está perfeito. Você, como patologista, você poderia mostrar para a gente, Iveson, alguma coisa a mais que pudesse nos direcionar, enquanto clínicos, enquanto cirurgiões, para este caso de triplo negativo ser diferente daquele outro caso? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te perguntando. Do tipo, a gente tem no HER o LAU-HER, o HER baixo, né? Então, existe algum dado de triplo negativo que você poderia nos dar para que a gente antevesse resposta melhor ou pior de QTNEO? A Luciana já falou, ela já deu a dica. Eu quero ouvir do Iveson. Se ele tem. Iveson, está me ouvindo? Iveson não ligou. Não sei se ele deixou o lugar marcado e foi no banheiro. O Y é com I ou com Y? Iveson é com I, Olha, ele é Tá aqui, patologista. ó, tô vendo o I. Ele Ô, está Felipe, aqui. enquanto o Ibson não responde, deixa eu tirar uma dúvida com você de um caso que foi um pouco provocador. Eu tive uma paciente jovem de 40 anos que tinha uma lesão suspeita na mama de 0,7 centímetros. Acabou que o mastologista encaminhou para fazer mamotomia. Quando fez a mamotomia, veio uma lesão que era um CDI triplo negativo. E o mastologista falou que tirou o material todo, certo? Tanto que ele passou ultrassom depois e não viu mais nada. Só que, claro, foi uma mamotomia, não tinha margem avaliável nem nada, e uma paciente com 40 anos que a mãe dela tinha tido câncer de mama também. Nesse caso, como você procederia a condução? Axila negativa e Para mim, Michel, obviamente sistêmico negativo. para mim? Sim. Ah, tá. Não, se ela não tivesse ressonância, eu faria uma ressonância. Então, o TX normalmente é um cenário que eu gosto de ter uma ressonância, tá? Mamotomia não é cirurgia, ela precisa ser reoperada, eu preciso ampliar e fazer o linfonodo sentinela, tá? E aí, depois, aí é com vocês, quer dizer... A dúvida aí é se ela partiria. Ela fez uma ressonância que tinha alteração inflamatória e não conseguiu avaliar se tinha ou não realmente tumor residual ou não. E a dúvida que a gente ficou é se valeria a pena nessa paciente a gente iniciar com quimioterapia neo, sabendo que a gente poderia não avaliar a resposta biológica dessa paciente, ou se seguiria com cirurgia. Não, TX não. TX com esse tamanho, eu não vejo sentido, assim, Michel, de fazer quimio, não. Eu não vou dizer para você que eu acho errado fazer, mas eu acho que tem que operar. Ela já começou errada, vamos dizer assim. Mamotomia para lesão nodular,
eu acho que ela tem que ser a exceção. Tá? Eu entendo, eu acho que tem radiologista aqui, o Maurício também ele faz tudo, eu sei que ele lauda mamografia também. Lesão nodular é core, né? Na verdade, né, Felipe, hoje o único, na verdade, ainda não é determinado, mas hoje a única lesão que se excluiria de abordagem cirúrgica por diagnóstico com agulha grossa, aí eu estou falando mamotomia e cor, e que você afirma que você retirou, seria o in situ de grau 1. Então eu concordo com você, Lobular, eu assino né? absolutamente embaixo. Hã? Lobular, né? Não, o ductal mesmo, in situ, Ductal G1. também? Ductal também, G1. Esse seria o único caso em que você ainda não está estabelecido, mas nós temos um colega em BH, que é o Henrique, que esse é uma das grandes autoridades, eu diria, no mundo. Ele está muito na frente em medicina intervencionista em mama, e ele hoje já tem trabalhos muito interessantes publicados em revistas de alto impacto, sabe, corroborando, inclusive, com outros autores, sabe, que o G1 in situ hoje não faz sentido operar. Mas ainda um triplo negativo invasor, independente do status da imuno, então ainda é abordagem cirúrgica, há necessidade. Então, eu concordo com o Felipe, eu acho que o 0,4, eu acho que ainda caberia no raciocínio da cirurgia upfront sem necessidade da adjuvância quimioterápica. Eu pensaria como o Felipe também. Obviamente que essa lesão deve ter sido marcada, né? Deve ter sido colocado um clipe, né? Deve ter sido. Foi sim, foi marcado sim. Alessandra, você acha que a imagem pode ajudar a gente, Alessandra? Deixa eu ser mais claro com você. Você vê na sua imagem, a Alessandra ela é imaginologista, tá, gente? Ela faz ressonância, faz mamografia, faz ultrassom, enfim. Você acha que a imagem poderia nos ajudar nesses casos de triplo negativo? De que forma, além do que a gente está conversando aqui? O Felipe já comentou, ele gosta muito da imagem da ressonância no triplo negativo ou numa lesão muito pequena, um TX. Você acha que a imagem poderia nos ajudar, por exemplo, numa avaliação pré-operatória pós-neoadjuvância num triplo negativo? Você viria alguma indicação, alguma necessidade da gente proceder diferente, Alessandra? Essa é uma pergunta. E segundo, o melhor método de avaliação, na sua visão, de tamanho de tumor, seria a ressonância também? Boa noite, Felipe, parabéns pela aula. Eu imaginei que vinha essa pergunta, a segunda pergunta. Deixa eu responder logo a segunda, porque eu estava aqui raciocinando, comparando os dois métodos de ultrassom e ressonância, e eu vi que não era unânime, né, naquele quadrinho que o Felipe mostrou. Negativo, nada, impressionante, né? E faz um sentido não ser unânime, porque o tumor triplo negativo normalmente se apresenta como um nódulo ovalado. E aí você tem um realce do nódulo e é um realce muito focal, muito do nódulo. Então você consegue fazer uma medida boa pela ressonância, da mesma forma que você consegue fazer uma medida boa também pelo ultrassom. Se for muito pequenininho, eu fiquei imaginando aqueles de 5 milímetros lá, 5, 7 milímetros, você consegue fazer uma medida muito boa se você for um bom ultrassonografista, né? Conseguir identificar bem pelo ultrassom, eu acredito. Mas não tira o valor da ressonância, não, porque o realce é muito, muito do nódulo, muito local. Então, dá para fazer uma medida muito próxima entre os dois métodos. Eu imagino assim, um triplo negativo na minha cabeça. E Maurício, a outra pergunta foi a respeito de se acrescentaria no caso de paciente que fez quetenel, né? Sim, você acha que teria algum sentido? Eu estou falando especificamente no triplo negativo, tá? Avaliar a resposta, né? No pós-quetenel, né? Mas isso eu vou ter a resposta na histopatologia. Isso eu já vou ter. Isso eu não preciso, para isso eu não preciso. Eu tenho a resposta clínica que eu palpava e estou palpando agora, e eu vou ter o tamanho microscópico do tumor depois que vai vir a histologia. Mas eu estou falando da imagem pré-operatória, pós-quetenel. Você acha que você vê algum sentido? E, Maurício, eu acho que nesse caso valeria a pena fazer isso por causa disso? Você vê alguma... Não, nesse sentido de ser um tumor bem pequeno, que tenha linfonodopatia linfonodo negativo, axilar negativo, eu acho que não tem muito sentido não, porque como você falou,
Nesse sentido, eu não estou conseguindo buscar um motivo para você fazer essa ressonância, não. Show, da gente se comportar diferente, né, no triplo negativo, não, né? Nesse sentido, não, realmente. Eu concordo com você em relação à sua primeira resposta, porque realmente o triplo negativo na imagem ele tende a ser mais bem delimitado, né? E já os luminais eles tendem a ser mais pontiagudos, né? Esquirrosos, né? Então a gente às vezes realmente perde um pouco, então modifica muito, principalmente o ultrassom. Com a ressonância, Isso. né? Mamografia a gente até consegue ver umas espículas mais longas, né? A gente chega numa coisa mais mal delimitada, então a gente dimensiona talvez até um pouco maior do que a ultrassonografia. Isso. Eu concordo, mas o triplo realmente... Perfeito. O Iveson voltou? Iveson, tá me ouvindo, Iveson? Não, o Iveson não tá nem mais na sala. Perfeito. É o que eu estava falando, Maurício, a Luciana, ela abordou aqui, que eu acho que é um dado muito recorrente nas discussões, que são os tios, né? A gente sabe que essa é uma avaliação importantíssima da patologia, é uma informação importantíssima para o oncologista e que o número de tios, né, uma porcentagem alta, você infere que é um tumor melhor, assim, né? Um tumor que tem uma perspectiva melhor de sobrevida, né? Mas eu estou aqui dando um pitaco na área do patologista e dos oncologistas, eles são os craques nisso. Ô, Felipe, era exatamente isso que eu queria ouvir dele. Verdade. Até porque é a própria microscopia, né? Então não vai se acrescentar absolutamente nada. É simplesmente vai dizer, gaste mais 2 minutos para dar uma olhada aí, ver se a gente consegue ver, né? Alô? Estou te ouvindo. Estou aqui. Mas saiu aqui? Meu painel mudou aqui. Mas enfim, tá me ouvindo, tá, Felipe? Estou, perfeito. Perfeito. Então, eu acho que entra naquela coisa, né? Eu acho que é microscopia, né? Então, eu acho que o patologista, a gente... Também de resposta, né, Maurício? Boa noite. Sem dúvida. Cheguei Boa noite, Renatinha. Não, então, não só de sobrevida, né? Que talvez aí não tenha tanta importância em relação a tratamento, a conduta inicial, mas também de resposta. Então, se há um tumor que tem um TIOS alto, a possibilidade de ele responder à quimioterapia neoadjuvante, por exemplo, é maior. Ainda não está sendo usado isso como um critério definitivo, ainda se carece de estudos, mas no HER2 e no triplo negativo, principalmente, os TIOS, por causa da imunogenicidade do tumor, o PDL1 também, né? Os inibidores de checkpoints aí, também falam a favor de uma resposta maior. Eu acho que a gente, né, Renata, cabe a gente, enquanto mastologistas e oncologistas clínicos, né, a gente conversar com os patologistas, que não são muitos, né, que são poucos, para eles passarem rotineiramente passarem para a gente esses dados. Eu acho que é algo que seria muito interessante. Não se tornou obrigatório ainda. Não tem critérios definidos de obrigatoriedade de avaliação de TIOS. Lá em São Paulo, já é uma realidade. Em todas as... Pelo menos, Felipe pode falar aí melhor do que Sim. eu. Mas aqui, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma revisão de lâminas de Aracaju e não tem nenhum laboratório hoje que faça avaliação de TIOS. E já tem, na literatura, um trabalho muito bom de revisão de um grupo, que é até o grupo de Saldanha, que é a pessoa que mais fala de TIOS hoje em dia na literatura, que eles explicam detalhadamente como é que você avalia os TIOS. Por exemplo, seria no ambiente intratumoral, seria no ambiente fora do tumor, no estroma, fora do tumor, menos de 10%, entre 20% e 60%, acima de 60%. Como é que você avalia? Hoje eles orientam a avaliar apenas por hematoxicilina e eosina. Você não precisaria fazer imunistoquímica. Então, existe um protocolo já muito bem definido na literatura para o patologista seguir certinho para não ter erro em relação à avaliação de TIOS. Mas não é uma obrigatoriedade ainda. Agora, sim, eu acho que cabe a gente, principalmente aqui em Aracaju, nas reuniões, começar a falar, porque aí, como não é uma coisa difícil de ser vista, vai ser adotado, obviamente. Renatinha, está lançado o desafio. Eu vou montar uma reunião aqui. Eu vou convidar um patologista para apresentar para a gente isso aí. Eu vou convidar todos os patologistas aqui para ver se a gente tenta
padronizar aqui para a gente. Eu acho que é um dado importante. Como é o nome dele? Hugo Leite. Vai fazer agora está fazendo uma revisão de literatura em relação a esse tema. Porque Show. exatamente essa busca de avaliação de TIOS que eu estou fazendo, eu chamei ele para me dar uma ajuda. Então, ele está por dentro disso, inclusive desse protocolo de grupos, e acho que daqui a uns 15 dias, inclusive, ele vai começar a já adotar isso, pelo menos nos retrospectivos, para dar uma avaliada se houve resposta patológica completa. É um trabalho que eu estou tentando fazer e que até agora eu não consegui, porque como eu dependo dos donos de laboratório, né, para poder conseguir essas lâminas de CO, para poder ele avaliar e ver se teve resposta patológica completa, se teve sobrevida, mas ele está me ajudando nesse trabalho, é ele que vai fazer essas revisões, então ele está bem por dentro dessa avaliação de TIOS. Maravilha. Eu queria ouvir a Gabi, queria ouvir a Lismara. A radioterapia vê diferente tumor triplo negativo? Vocês se comportam diferente do ponto de vista de conduta, como o Felipe estava falando, né? Pesa mais a mão ou pesa menos a mão? Por exemplo, na cirurgia conservadora por um triplo negativo ou não? Não pode falar, Gabi. Não, assim, normalmente o triplo negativo vem pacientes mais jovens, né? Eles tendem a ser mais agressivos. Eu tendo a pesar um pouco mais a mão. A gente individualiza, né? A grande diferença hoje para a gente é que há pouco tempo atrás, paciente T2N0, mesmo quando fazia cirurgia radical, hoje a gente tende a irradiar essas pacientes. Há um tempo atrás, a gente considerava essas pacientes tratadas pós-mastectomia e não irradiava. Mas o restante das pacientes, a conduta da gente é um estadiamento clínico mesmo. O estadiamento do paciente antes da QT-NEO é o que a gente usa para tomar conduta, para indicar radioadjuvante. Desculpe, Lismara, qual a paciente pós-mastectomia que vocês mudaram? Paciente T2N0. Há um tempo atrás, a gente não irradiava essas pacientes submetidas à mastectomia. Hoje, sendo triplo negativo? Triplo negativo, a gente tende a irradiar. Tá, show. E se for luminal? Luminal, não. Não irradia. Com cirurgia radical, não. T2N0, não. Teve uma paciente da gente, né, Raul, esses dias. Triplo negativo, né? A nossa não era triplo negativo. A triplo negativo era T2N0, mas teve outra que era um luminal, que era um T2, era um N1B, né? Isso. E daqui a pouco os triplo negativos vão mudar de nome alguns, né? É triplo negativo HER-Low 2. HER2-Low. Daqui a pouco. Inclusive, eu dei alta a paciente, essa paciente que Raul está falando, T2N0, que era o triplo negativo e fez master, eu dei alta ela hoje. Maurício, eu tenho uma coisa, só pegando a carona na história do TIOS, que eu acho que é importante, e eu não sei se os patologistas aí têm feito também, que é o RCB, né? Eu vejo ainda aqui alguns laboratórios que não fazem, tá? A gente já tem feito há algum tempo no Sírio, né? Eu acho que esse é um dado importante, a gente sabe da correlação que tem do RCB em relação à sobrevida, né? E claro que aos subtipos, eu acho que também é uma coisa que você pode colocar aí nessa reunião, se eles não estiverem fazendo, vale a pena. RCB. Exatamente. Show. Os oncologistas podem falar para a gente, né? Claro. São 8h02. Em tese, a nossa reunião teria a duração de 1 hora, mas, obviamente, a gente está aberto se alguém quiser colocar alguma coisa, questionar alguma coisa a mais, pelo amor de Deus. O Felipe só tem compromisso até 10 horas, viu, pessoal? Então, nós temos ainda pelo menos mais 2 horas com ele. Felipe, eu queria registrar aqui na reunião
Não estou te ouvindo, acho que você saiu para mim aqui. Mas eu voltei, não sei por quê. Opa. Giovana é uma doutoranda que deve passar alguns dias fazendo estágio aí com vocês. Sim, estamos esperando. Muito Essa bom. é uma filha minha, viu, Felipe? Um prazer. Oi, boa noite, Você vai prazer. aproveitar bastante aqui. Tomara. Pessoal, alguma observação, algum comentário, algum questionamento mais? Não? Felipe, mais uma vez, show de bola, como sempre, não podia esperar nada diferente de você, foi absolutamente maravilhoso. Para você foi um trabalho, mas para a gente foi um grande prazer ter tido você aqui com a gente, viu? Muitíssimo obrigado, o Hospital Primavera, a Rede Primavera, o Estado de Sergipe está muito feliz com a sua participação e muito agradecido pela excelente aula que você nos deu. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a todos. É só vocês fazem um rodízio bacana, mas na hora que chegar a minha vez, pode me chamar de novo. Show de bola. Irei com prazer. Obrigadão. Parabéns, obrigado a todos e parabéns pelas perguntas e considerações. Eu aprendo muito também nessas reuniões. Obrigadão, Felipe. Obrigadão a todos, gente. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Você está me devendo um amendoinzinho, hein? O cozido, ó. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, boa noite. Tchau, tchau, Gi. Tchau. Eu levo amendoim.